Agora o papo é o seguinte, na numerologia, número 12 simboliza ordem, totalidade e cooperação. Tudo que faltou, né, ao Flamengo em Salvador. O time perdeu o jogo para o Bahia e a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. A derrota do Flamengo na Fonte Nova foi marcada por um número. Um maldito número. 12. 12. 12. 12. 12. Foi a primeira vitória do Bahia para cima do Flamengo depois de 12 jogos. A coisa começou a dar ruim aos 12 minutos. Obviamente que jogar 75 minutos com a menos prejudica a nossa equipe, né? Um camisa 12 fez o gol do jogo e o Flamengo perdeu a liderança do Brasileiro, acredite. Depois de 12 rodadas lá em cima. Termina com a série de 12 vitórias seguidas do Flamengo contra o Tricolor. Felipe Luiz fez algumas mudanças depois do empate com o Cruzeiro. Emerson Royal e Pedro, por exemplo, foram titulares e participaram do primeiro lance de perigo. O Bahia também assustou, mas Emerson Royal conseguiu tirar. Aí chegamos aos 12 minutos do primeiro tempo. Danilo levantou o pé no rosto do Thiago e foi expulso direto. 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rodrigo José entendeu que foi para expulsar um dos líderes do Flamengo. Acho que é importante eu aqui me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida. Aí o Felipe Luiz tirou o Pedro para botar o zagueiro Cleiton. Tentamos controlar o jogo, que sabíamos que íamos ter chances. Arrascaeta deu um bolão para o Samuel Lino, mas o Lino parou no goleiro Ronaldo, cara a cara. Logo depois, o Bahia fez o dele, com o William José, o camisa 12 dos caras. William José chegou batendo pro fundo do gol. Felipe Luiz fez uma substituição para levar o time para frente. O Wallace Ian no lugar do Arrascaeta. O Wallace Ian vai tentar incendiar o jogo. O Wallace Ian até incendiou o jogo, mas não de um jeito bom. Discutiu com o Gilberto, depois discutiu com o quarto árbitro e tomou amarelo. Então ele precisa também entender o contexto da partida, não é só pilha o tempo inteiro. A gente já volta a falar do Wallace Ian, porque o Luiz Araújo quase empatou nesse chute. Bateu, ela passou pertinho. E aí, o Wallace Ian acertou o rosto do Gilberto. Tomou o segundo amarelo e foi expulso com 10 minutos em campo. E quantos minutos atrás eu falei da questão da pilha do Wallace, dele não entender o contexto que ele está? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Mesmo com 2 a menos, o Flamengo ainda assustou. Léo Ortiz desviou para a defesa do Ronaldo. Só que essa aí foi a última chance. Bahia 1-0. Depois de 12 rodadas, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente. Mas com certeza algo está faltando. Agora vem a pausa para a data FIFA. Depois tem clássico contra o Botafogo no dia 12. Não é no dia 12 não, é dia 15 no Nilton. Precisamos desses 2, 3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente ainda o final da temporada e o melhor tá por vir. Número 12 rondando, né? E depois de 16 derrotas seguidas, essa foi a primeira vitória do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo, gente. Isso aí dá um aproveitamento de 5,8%, melhor do que zero, né? Para não ficar uma discussão vazia de maluco, tem que saber o seguinte, o que esperar de um time de mais de 1 bilhão, que todo mundo diz que tem 2, 3 times titulares. Se pra gente concordar aqui na discussão que jogar mais ou menos, rendeu bem, é o suficiente, acabou a discussão. Se for performar, que é o que o Palmeiras faz sempre, tá todo ano ali, aí a discussão cabe legal. E aí, Bigode, está aqui para você, à vontade, o pós-vitória. Esse recorte é interessante porque a gente já consegue observar que desde a vitória contra o Vitória, o 8-0, o Flamengo não ganhou mais no Maracanã no Brasileiro. Então, assim, a gente estava habituado a ver um Flamengo muito forte dentro do Maracanã, dificilmente perdendo
ponto, mas muito difícil mesmo. E desde a goleada o Flamengo não conseguiu vencer. E a gente está falando de adversários como o Grêmio, que nessa faixa do campeonato, nesse momento do campeonato, ainda estava mais embaixo ainda, não estava vivendo esse momento que está vivendo hoje. Tomou um gol de pênalti ainda do goleiro, pelo amor de Deus. Ainda teve isso, do Volpi. O Vasco é um clássico, aí eu entendo um pouco mais, já ser um jogo um pouco mais pegado, mas, assim, contra o Cruzeiro ficou abaixo da crítica. Eu acho que poderia ter feito melhor. Então, é um momento de oscilação do Flamengo, um momento decisivo da temporada, mas eu vou repetir o que eu disse no início. Para mim não tem terra arrasada, eu acho que essa pausa para a data FIFA vai ser importante. Pode fazer uma pergunta? Fernando, já vou jogar para o Fernandão. Desses aqui, tirando os 2 jogos com o Estudiantes, que são de Libertadores, mas o primeiro jogo parecia que era um time normal da segunda página da tabela, o Estudiantes. Qual aqui foi jogo assim contra time que vai brigar por tudo? Cruzeiro, talvez. Beleza, Cruzeiro. Mas assim, nem tudo, porque já caiu fora da Sul-Americana. O que eu tô te dizendo é o seguinte, 55% de aproveitamento. E aí o recorte é esse, Fernandão. Um time de bilhão, que tem 2 times titulares, que tem um treinador considerado por muita gente aí a sensação para o Felipe Luiz, e que tem 55% de aproveitamento numa época da temporada que os times estão maduros. Não é final de temporada, a perna tá inchada, jogando 4 competições, não é. O Flamengo meteu 8 no Vitória, contra o Grêmio, para mim é uma partida razoável para baixo, que aí dentro do conceito que a gente falou, de um time desse tem que performar, e a oscilação é normal. Juventude, 2-0, mas um time que está querendo ser rebaixado há 1000 anos também. Né? Aí, Estudiante, 20 minutos bom, jogou nada. Vasco, pra mim, mal. Jogo de volta, Rossi garantiu no pênalti. Corinthians, eu revi agora de manhã com o Thales. O Roberto teve 3 chances rápidas pra fazer 3-0 e uma cavada. Era 3-0 no primeiro tempo. Cruzeiro, pra mim, abaixo de novo. E ontem teve a expulsão e etc. E aí, a gente vai entrar no Lino, se você quiser daqui a pouco, a discussão também, no Samuel Lino. Mas, Fernandão, tá devendo? Tá devendo, GV. Boa tarde pra galera de casa. E, na minha opinião, acrescentando um pouco no que o Flavinho falou, no Flamengo está faltando uma coisa que é importantíssima em um time com esse poder ofensivo. É o poder de decisão, é hora de decidir quando as coisas não vão bem. E dentro desse recorte que a gente está vendo, eu consigo citar 2 jogadores que tiveram uma participação bem irregular, quer dizer, continuaram jogando bem durante boa parte desses jogos. Chamam-se Saúl e Arrascaeta. Tirando esses 2 jogadores, o Flamengo oscilou muito com relação à performance. E quando eu falo performance, é jogar bem. E a gente já falou várias vezes aqui que 6 carregam 5, carregam 4, 7 carregam, entendeu? 3. Só que o contrário é diferente. Não dá, porque a gente viu no jogo de ontem uma bola que o Arrascaeta conseguiu colocar o Samuel Lino. Aquele passe ali é maluquice. Absurdo. Olha, eu não me lembro. É óbvio que tem, mas eu não me lembro de um passado recente, de um lance tão claro de você conseguir tirar da cartola uma assistência tão grande. Não, e ele faz com a perna da passada, com a perna esquerda, ninguém espera. E o Samuel Lino se coloca em projeção, recebe, e mesmo em uma fase, você, com um jogador a menos, se fosse fácil fazer gol, todo mundo tinha 30, 40 gols por ano, mas o Samuel Lino, atacante do Flamengo, tem que fazer esse gol. E outra coisa. Tem que fazer um gol. E outra coisa, Nando, só corroborando, tem que fazer pelo seguinte, um atacante normal, ele vai perder esse gol. E o Samuel Lino tem todo o direito de perder gol. Mas nos valores que foram, pelo que ele representa, espera-se que ele faça o gol. Por isso a cobrança, gente. Não é pra botar o menino de Cristo. Mas, não, claro que mas não. Assim, um cara. Quanto foi, Bigode? 100 e poucos milhões de reais, né? 23 milhões de euros. 100 e poucos milhões de reais. Tu espera que um cara vai cavar, vai dar o tapa no Ronaldo, até porque se ele dá o tapa no Ronaldo, não vê nem a cor da camisa dele ali. Então, assim, é a decisão que refina e faz valer 100 e poucos milhões. É o poder de decisão que eu acabei de falar. E outra coisa, quem sabe, se ele tivesse um momento melhor, ele não faria o que você falou. Não daria o tapa pro lado. Aqui, sapinha de futebol aqui, ó. O atacante do Bahia fez contra... A bola tá quicando, Nando. O atacante do Bahia fez contra o Vasco. A gente até falou sobre isso aqui. Porque a bola quicou, depois que o Léo Jardim saiu, ele tocou pro o Vasco fez 2 contra o São Paulo, contra o Santos. Isso. Tietê. Os caras cavaram. E Coutinho. E com relação à expulsão do Danilo, e até a própria do Wallace, que a gente vai falar aqui, são 2 expulsões, como o Diniz gosta de falar, evitáveis. Por quê? O Danilo é um cara experientíssimo, é óbvio que, na minha opinião, o nome disso chama-se falta de ritmo. O Danilo não vem jogando com certa frequência e o atacante do Bahia é um menino muito, mas muito rápido. E quando ele levanta o pé, uma galera falando que não era para ser expulso, que não pegou na cabeça em cheio.
Gente, Não, quando gente, ele... não tem, não É tem isso. como, Quando tem ele, debate. quando ele levanta o pé ali, ele se Assume o coloca o risco Assume o de ser risco, expulso. E Concordo. foi muito bem expulso. Eu tenho até algumas ressalvas contra esse árbitro, mas com relação ao jogo em si, eu acho que ele não complicou o jogo. O Alacianta mereceu ser expulso. E pra mim não era nem segundo amarelo, era vermelho direto. Concordo com o Fernandão também. Então, o Flamengo... E tô com o Flavinho também. O Flamengo fez um jogo muito legal para quem tava com um jogador a menos. Cara, muito qual é a difícil. necessidade? Desculpa, porque tá passando na tela, Nando. Qual é a necessidade Nenhuma. do moleque fazer isso, cara? Ele já com VAR entrou com 1000 muito- câmeras. Ele adiciona mais um movimento Não, ele no braço. levanta, pô. É Se isso. pega, você não pega, ele tentou, o juiz vai Isso aí, expulsar, tem que pô. expulsar. E tem que expulsar. Eu O também acho. Tem que Flamengo fez expulsar, um bom pô. jogo, na minha opinião, estando com um jogador a menos. Não sofreu como normalmente os times que estão com um jogador a menos sofrem. Criou chances para poder fazer gols. Até teve uma chance no finalzinho com o Léo Ortiz para empatar o jogo. Não empatou, mas tem que abaixar o ritmo, tem que sentar, conversar, ver o que está acontecendo para tantos jogadores não estarem em um bom momento. Muita oscilação de rendimento. E eu nem falo com relação ao seu rendimento. É bom todo mundo jogar bem? É. Mas mesmo jogando mal, time que quer ser campeão tem que vencer. O Palmeiras faz isso muito bem. O Palmeiras é um time bem regular, oscila entre grandes atuações e Gira, 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 Cassino completo. O Palmeiras é um time bem regular, oscila entre grandes atuações e atuações ruins, mas está sempre pontuando, sempre fazendo pontos importantes. Ah, perdeu o Bahia lá também. Beleza, perdeu o Bahia lá também, mas tirou da cartola uma virada contra em um clássico contra o São Paulo. Tá bom, podia ter sido 3-0, podia ter sido pênalti, o jogador expulso, não aconteceu. Mas dentro do que aconteceu, dos fatos, o Palmeiras tira coisas da cartola que times que deveriam brigar com ele lá em cima, como o Cruzeiro e o Flamengo, não tem tirado. Quer notícia boa ou quer notícia ruim? A ruim primeiro. Não, cara. Tá bom, então. Jesus te ama. Beleza. Agora ruim. O próximo jogo do Flamengo, eu e o Bigode falamos aqui em mímicas, ele me recordou. É quarta-feira que vem, porque tem a data FIFA, contra o Botafogo, no Newton Santos, sem uma cacetada de jogadores, porque todo mundo vai servir suas seleções, e os que estão a serviço da seleção brasileira e estão na Ásia não chegarão a tempo, se chegarão, vão aterrissar no... Mas nessa data FIFA o Flamengo não teve muitos convocados, não. Para a seleção Arrasca não brasileira, foi? ninguém. A seleção uruguaia eu não vi. Na verdade, a seleção uruguaia eles não divulgam quem é convocado. A gente só vê lá. Mas eu vou pedir pro Tatá conferir lá, Tatá. Até onde eu sei, ele não tinha sido convocado. Pumita foi. O Carrascal foi mais um que também não foi convocado para a seleção colombiana. Então eu não acho que o Flamengo vai ter tantos... O Botafogo vai ter o Vitinho. Ninguém no Flamengo convocado? Então é isso. Foi o que eu falei. Então eu acho que pro Botafogo vai ser até pior, porque provavelmente não vai ter o Vitinho. Gente, e se tivesse, pelo elenco que o Flamengo tem... Mas essa é a nossa discussão. Pelas oportunidades que vão ser dadas, o Flamengo tem que ir lá e fazer um jogo no mínimo igual para igual. Bota de novo a sequência do Flamengo pós-vitória. Nando, eu acho que é discussão. Para não ficar uma discussão maluca. Ontem, teve gente que reclamou de falta no primeiro gol. Irmão, o Danilo era para ser expulso, o Wallace era para ser expulso. Acabou, não tem... Não tem. Aqui... Você não concorda com essa palavra, mas eu concordo, Bigode. Obrigação de performar alto nível. E vencer. Aqui ganhou. Aqui é a Libertadores, mas pelo início de jogo, o Flamengo dificultou o jogo, tomou aquele gol bosta no final, 2-1. Aqui, porra, é o time que tá brigando pro título, o Vasco brigando pra sair da zona. É clássico, beleza. Mas eu tô falando... análise crua. Que as duas equipes uma análise vivem. fria. Não é que é rival, porque, pô, não tem. É rival por causa da tradição, mas de competição não tem mais. Há algum tempo. Aqui, Rossi garantiu, não foi um jogo bom, difícil lá. Aqui, não foi um jogo bom. Aqui, não foi um jogo... E jogo bom, gente, não é jogar mais ou menos. Porque um time de 10 bilhão não é jogar mais ou menos. É performar e garantir. E aí, agora, a coisa tomou uma direção, porque a arbitragem no Brasil é ruim. A gente falou aqui, e eu até falei uma coisa no programa, que eu fiquei, será que... Que eu falei, cara, o Ramon Abate-Abel, ele não tem condição de apitar a primeira divisão. Ontem, o jornalista, me faltou o nome dele agora, afirmou que ele saiu do Morumbis, eu vi cantarolando e assoviando, porque reclamar. E ele... Enquanto o presidente de São Paulo estava no telefone com alguém da CBF. Exatamente. Então, assim, além dele ser horroroso, pra mim, mal intencionado, mas a gente não tem como provar, né? E não é mal intencionado que quero que alguém seja campeão, com o jogador. Que ele pega a birra, ele vê o jogador falar com ele que ele tinha uma perna danada. E aí não é jogador do Flamengo, todo mundo reclama, como ontem foi. Tem essa questão do Flamengo, mas assim, tá uma zona, porque a arbitragem. O cara erra pra todo mundo. Aí a CBF pega o cara e fala o seguinte: não, vai ser punido. Vai fazer um treinamento de uma semana. Historinha pra boi dormir. Vamos escutar o Boto falando e a gente volta pra essa discussão.